Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, que é educativo, informativo e para questões que possam produzir debates e questionamentos que que tenham lógica e sejam verdadeiros, não fantasias nem devaneios. Então, este é o motivo do nosso canal. Hoje vamos gravar um vídeo chamado A Gaiola de Ouro. O que é a gaiola de ouro? Qual é o passarinho que está dentro da gaiola de ouro? Você. Você é um pássaro que está engaiolado dentro de uma gaiola de ouro. Vou provar isso a você. Se me honrar até o final do vídeo, dê o seu like, inscreva-se, verifique se a sua inscrição está confirmada, porque há muitos que se inscreveram no início e o tempo já foi muito longe, porque eu tenho 9 anos, muita gente se inscreveu no começo e já não vê mais. Então, verifique a sua inscrição. E caso não seja inscrito, se inscreva de novo. Então, vamos agora então, pedir a vocês compartilhem, além de se inscrever, e procurem, então, ver o que é que esse vídeo vai informar vocês. Você é um pássaro engaulado e você não sabe disso. Vamos dizer isso agora para vocês. A gaiola de ouro é o quê? É um grupo de gênios. Em americano se chamam think tank. Think vai pensar. Tanque é um tanque mesmo. É um tanque de pensadores. O nome é Tavistock Instituto de Londres, o Institute Tavistock of London. E o famoso médico austríaco Sigmund Freud saiu da Alemanha vendido pelo governo por um alto preço para a rainha da Suécia. Ou seja, Freud, judeu, então, o governo alemão, antissemita, era paciente dele. Ele tratava o governo alemão, que era esquizofrênico, e nas crises de esquizofrenia dele, que ele era impotente, então ele se tornava violento, brutal e tinha acesso de fúria mortal. Agora você veja, a rainha da Suécia saiu da Suécia, negociou com o governo alemão para indenizar, vamos aceitar o termo, tá? É o termo oficial. A libertação de um judeu de um valor inestimável, que não por acaso seu médico pessoal era o médico pessoal do governo alemão. E nós não vamos falar o nome aqui, né? Richter. Freud diminuía seus acessos de violência, brutalidade e mortal, porque quando a sexualidade é contrariada, quando você não tem como exercer normalmente a sua sexualidade, ela transforma-se em violência. Portanto, esse cidadão produziu duas guerras mundiais. Aqui já surge uma pergunta. Mas a Alemanha da Grande Guerra não era antissemita? Oficialmente era, segundo a versão da história oficial. Mas Werner von Braun, era chefe da pesquisa aeroespacial. Judeu. Tabitha Lincoln foi embaixador alemão na China, onde era um dos mais eméritos membros de uma sociedade que era alemã e chinesa, chamada é, Sociedade do Dragão Verde. E Sigmund Freud, que era médico pessoal do nosso conhecidíssimo Bigodudozinho, né? Porque ele conseguia controlar a sua psicose, que então a sua amante, que tinha que se contentar com as preliminares, chamava-se Eva Braun. Então, minha gente, para o judeu, então, todos esses eram devedores de sangue, Werner von Braun, Sigmund Freud, Abraham Lincoln, tinha outros. Nesse caso, o ouro sueco valia mais do que o sangue judeu. Vamos aceitar essa versão da indenização pelos suecos. Então, vamos dar mais dados sobre essa, entre aspas, clínica de pesquisas psiquiátricas. Há imagens, uma das imagens é do fundador, que é um médico. Depois tem o escudo do Tavistock Institute, e é, portanto, oficialmente uma clínica de pesquisa psiquiátrica. E agora nós temos ela por dentro. Um edifício fabulosamente grande, é fantástico, maior do que a Universidade do Federal do Rio de Janeiro. Agora vamos à versão oficial. O Tavistock Institute of Human Relations, então, esse é o nome, vou traduzir. O Instituto Tavistock de Relações Humanas é uma instituição britânica de pesquisas aplicadas, fundada em 1947, ano em que eu nasci, em Londres,
dedicado ao estudo das relações humanas, do comportamento social, da psicologia organizacional e da dinâmica de grupos. Isso é a versão do macaco. Surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de pesquisas realizadas com militares britânicos sobre estresse. Militares que tinham apresentado comportamento psicótico, neurótico ou psicastênico. Então, esses militares exerciam liderança moral e, então, isso produziu sobre eles estresse, trauma psicológico e funcionamento anormal, porque eles estavam sob pressão. Pertenciam a uma elite que comandava a Segunda Guerra Mundial da parte da Alemanha e estava sob pressão. Depois, a Alemanha cedeu esses oficiais quando foi feita a paz. A chave da gaiola de ouro é grupos de pressão. Ou seja, a questão que surgiu após oficiais britânicos apresentarem sintomas psicóticos foi como o ser humano age quando está sob forte pressão, sob estresse. Vou repetir. A chave é como é que um sintoma psicótico surge com o ser humano agindo, fazendo com que ele haja de uma maneira diferente quando ele está sob forte pressão, quando ele está sob estresse. Vamos responder isso durante o vídeo. Ouçam com carinho. A origem e contexto histórico. O Instituto tem raízes diretas no trabalho do psiquiatra Wilfred Bion, mostrado lá em cima, do lado do Instituto, que estudou comportamento de grupos, liderança, reações emocionais coletivas. Vejam bem, oficialmente, Wilfred Bion estudava comportamento grupal, ou seja, como é que se comporta as massas multitudinárias. Aí está. Como é que a multidão se comporta quando ela está sob estresse? Liderança, portanto, eu interessaria a eles. Hoje eu teria sido estudado desde há muito tempo, porque eles buscavam lideranças. É uma função da sociedade secreta, buscar liderança. E relações emocionais coletivas. Então, coletivas. Grupos menores. E coletivas quer dizer nações, países. Esses estudos foram decisivos para compreender como esses grupos pensam, obedecem, resistem ou entram em colapso. Percebam cuidadosamente. Esses estudos, dissemos, foram decisivos para compreender como esses grupos pensam, obedecem, resistem ou colapsam. Ou seja, piram. Logo, minha gente, aí está alguma coisa que é muito importante. Você talvez não percebam. Então, chama a atenção. Importa as lideranças. Logo, eu importaria para eles. Porque eu lidero mais de 200 pessoas. Relações internacionais coletivas, nacionais. Ou seja, quando o Brasil ficou naquela dividida entre Lula e o Bolsonaro, aquilo é uma reação nacional coletiva, onde metade do país ficava de um lado, a outra metade do outro. E comportamento de pequenos grupos. Ou seja, porque grupos que são a favor o Greenpeace, que é o mundo em paz, o Open Democracy, que é a democracia aberta, e outros. Esse estudo, portanto, foi decisivo. Percebam cuidadosamente, tá? Nós estamos dizendo, você está aqui, você está incluído. Você pensa, você obedece, você resiste, ou você pira e não sabe o que fazer, deixa que a maré te conduza. Você obedeceria, você resistiria, ou você ficaria confuso? É o que o Instituto quer saber. Em uma palavra, controle total coletivo. Era essa a função do Tavistock Institute. Nas pandemias, como em uma recente, os estudos do Tavistock foram testados. O resultado já é sabido. Antes não era. Não, pensava-se que a pandemia era uma coisa natural. Hoje já se sabe que não foi. Não foi natural. Foi um teste. Esse teste deu resultado. E o resultado foi sabido. Fechem. Então, acima fechavam. O país parava. Obediência e submissão. Todos os governos se submeteram servilmente a essa ordem vinda das Nações Unidas, da ONU, de um ex-terrorista que na época era secretário da ONU. Então, assim foi o teste e assim o Tavistock pode dizer: sabemos agora qual é a chave da obediência total. É o pânico. Produz o pânico. Se a população do país estiver em pânico, a primeira mão que disser: eu vou te ajudar, segura minha mão e vem comigo, segura a mão de Deus e vai, eles vão. E foi assim no Brasil. E muitas firmas quebraram. Muita gente morreu. Porque a vacina só tinha 50% de eficácia ou menos. Porque a gente leva 5 anos para fazer uma vacina.
mas quem produziu o vírus antes fez a vacina verdadeira para eles. Mas você está incluído entre os testados que podia ter pegado o vírus ou não. O interessante aqui é que firmas multinacionais que não tenham nada ou pareciam não ter nenhum interesse sobre pesquisa de controle social, como a Hamilton, a Xerox, a Boehringer Becker e outras, logo se filiaram ao Instituto Tavistock. Não tinha motivo para isso, aparentemente. Mas, diz a resposta dos seus donos, proprietários ou superiores é: nós nos filiamos para saber como agiriam nossos diretores e nosso CEO, ou seja, pessoas que têm responsabilidade, direção, sob o peso de grande responsabilidade. Ou seja, quando você recebe uma coisa para fazer, essa coisa é muito difícil e você então não consegue dormir, você fica estressado, passa uma semana sem conseguir dormir, esse estresse vai levar você a um comportamento que vai gerar uma neurose, uma psicose ou alguma coisa dessa natureza. Então, sabe-se assim que essa foi a resposta dada pelos da Xerox ou de outros, Borger Becker e outros. Mas essas megas instituições criaram, sabe-se depois, em certos locais, casas de treinamento. Veja bem, essas instituições criaram casas de treinamento, principalmente na Alemanha, que foi o foco da guerra, nas quais os candidatos a certos cargos eram submetidos a situações de pressão controlada. Especialistas pegavam esses candidatos aos empregos, aos cargos altos, que iam ser submetidos à pressão e submetiam ele, faziam ele passar por situações muito difíceis, mas sob controle. Ou seja, peritos faziam com que eles passassem por alguma coisa para estudar como ele reagiria. Ele não, entraria em pânico, ele procuraria uma solução com alguém que soubesse mais do que ele, ou ele não sabia o que fazer. Isso, especialistas em psicologia e psicopatologia estavam envolvidos. Logo, o Tavistock não era simplesmente um instituto de pesquisa psiquiátrica, era um instituto de psicopatologia. Patologia é doença, psíquica. Então, era um instituto sobre doença psíquica. Derivado de quê? Dos oficiais alemães e ingleses que saíram da guerra com psicoses, com neuroses pesadas. E assim estavam politicamente corretos. Mas descobriu que tais casas eram resorts, ou seja, paraísos onde os funcionários eram submetidos a situações de estresse sob o controle de peritos. Como eu disse antes, então as pessoas levaram para lá para poder passar 20 dias de férias. E lá era uma beleza, era uma maravilha. Mas eram submetidos a um tratamento que era duvidosamente, vamos dizer assim, aprovável, aprovado. Eram submetidos à situação de estresse, controlados por peritos, para saber como eles reagiam. Como ratos, então eles eram testados. Mas há um líder misterioso dessa instituição, que se mantém incógnito ainda hoje, mas eu já disse o nome dele várias vezes. Um Deus que domina tudo, em segredo. Para mim não tem segredo. Sei quem é, já dei. Mas ele senta no trono dele, parece uma pessoa simples, simpática, olhinho azul, né? Não tem sobrancelha, é tão loirinho que não tem sobrancelha. É um poderoso ser humano que comanda tudo no Tavistock e em outras organizações, como o grupo Bilderberg, o Bohemian Grove, American, é, o Federal Reserve, é controlado por ele também, sabia? O Federal Reserve não é do governo americano, é um banco particular. E federal só tem a inicial, Fed. Então, minha gente, esse poder do ser humano governa tudo. O Tavistock é apenas um dos itens que ele governa. E ele foi quem mandou fazer esse teste para saber sob que condições eu devo colocar o mundo para que eu tenha controle absoluto sobre todas as nações. A ordem saiu das Nações Unidas. Portanto, nós então sabemos que as Nações Unidas serve para alguma coisa, quando alguém quer. Quando não quer, não serve nada. Ora, órgãos oficiais fizeram graves denúncias sobre o organismo. Portanto, órgãos oficiais sérios fizeram denúncias graves sobre o Tavistock. Vamos ver essas denúncias.
a uma gravíssima. Veja o próximo vídeo e você vai ver, principalmente a mais grave de todas. Paramos aqui, porque não queremos alongar o tempo. A minha linguagem é mais elitista, é um registro mais oficial e, portanto, menos acessível. Gente, imagem é tudo. É tudo. Então, o mago, magia, imagem, mago. Tudo vem daí. Então, Everaldo decidiu usar o que tinha aprendido comigo há 15 anos atrás, ou 20. Usar a imagem, use a imaginação. A sua imaginação é criativa. O Everaldo, com o Everaldo usando a imaginação, conseguiu ficar curado, está praticamente curado, de uma doença que fraturou 6 pontos da coluna vertebral, desuniu, quebrou, desfez a união entre a clavícula e a omoplata e o deixou imobilizado numa cama. Por quê? Uma caixa d'água caiu sobre as costas dele quando ele mexia em plantas no quintal dele. Foi esse num pé de árvore que sustentava uma caixa d'água. Essa árvorezinha sustentava a caixa d'água. Ele não sabia. Quando ele mexeu, fazendo enxerto, a caixa d'água caiu nas costas dele. Ele foi, bateu com a cara no chão, tiveram que tirar ele dali. Pronto, a partir daí, a vida dele se transformou no inferno. Então, o vídeo anterior mostra isso claramente. Pronto. É só rever o vídeo anterior. Vejam, é o trabalho do Lucas, não é meu. Não saberia fazer aquilo. Ele junta as peças e faz um demão final. Ele faz um trabalho final e compõe as peças, mostrando assim como é Geraldo usando a imaginação. Está completamente curado. Só resta, vamos dizer assim, praticar mais ainda a imaginação. Gente, imagem é tudo. Mas o Freud se deu mal, né? Porque errou. Foi ele um dos principais incentivadores do Tavistock Institute. Não foi o fundador, mas foi o primeiro a ser convidado. Porque é o maior gênio sobre a psicologia da época e interessava o Instituto, os socialistas, os estudantes de sociologia, estudantes não, mestres, de psicologia, sociologia, de psiquiatria, neurofisiologia e Freud estava nesse time. Portanto, é um think tank, ou seja, um tanque de gênios, um grupo de gênios. Se você me acompanhou até aqui, se você compreendeu, então espera o segundo capítulo. Vai ter um segundo, porque o Tavistock, então, parece politicamente correto, mas foi decretado o seu fechamento. Ora, por que foi? Vamos esperar o segundo vídeo. Se honrar até aqui, vindo até aqui, então dê seu like, o joinha, compartilhem, vejam se você foi de novo. Peço a vocês, se você está inscrito ou se tirar a sua inscrição, e compartilhem. E por favor, não se esqueçam de fazer o comentário. Abaixo de cada vídeo tem o lugar para comentário. E, por favor, não se esqueçam, não pulem o vídeo, não tentem pular o vídeo, não tentem encurtar o tempo. O vídeo tem que ser visto totalmente. Assim, nós pedimos a vocês. Estamos pedindo a vocês para aumentar a nossa capacidade de educar, informar e debater temas polêmicos. Ficamos aqui e assim eu falo com o Ibrahim Suede, que diz: vou em frente, Adriano que eu vou em frente, porque cavalo não desce escada. Até o próximo.